Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre nós. Louvamos a Deus por mais um dia que está se findando, porque temos desfrutado da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor, do seu paternal cuidado, da sua poderosa presença. Louvamos a Deus também pela Escritura Sagrada, através da qual o Senhor tem falado diariamente ao nosso coração, tem nos instruído, nos santificado. A palavra de Deus, ela nos renova, ela nos fortalece, mas nos exorta também. E a exortação do Senhor é porque Ele nos ama. Nós continuaremos hoje dando sequência ao estudo da confissão de fé a respeito do culto religioso e do domingo. A partir de hoje nós vamos falar a respeito deste dia que é reservado ao culto solene, ao culto ao Senhor. Eu quero convidá-lo a abrir a Escritura no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Nós leremos do versículo 12 até o versículo de número 15. Então, você que está acompanhando aí no aconchego do seu lar, da sua casa, reservando este momento de devocional, reservando este momento para abrir a Escritura e orarmos, abra em Deuteronômio capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 15. Nós leremos este texto, depois nós vamos orar ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Amém. Eu convido você a fechar os olhos e nós vamos então juntos orar ao Senhor nesse momento. Bondoso Deus, nosso eterno e todo-poderoso Pai, Rei eterno, supremo, todo-poderoso, Senhor dos senhores, Pai bondoso, Deus de perto e de todos os lugares, diante da Tua presença nós nos encontramos diariamente e de modo especial, ó Pai, neste momento, como Tua igreja, abrindo a Escritura, na leitura, no estudo, e nós te louvamos por esta bênção. Nós te louvamos, ó Deus, porque em todo tempo, em todo momento, o Senhor tem nos instruído, tem nos ensinado, também tem nos capacitado a ouvirmos a Tua voz e a obedecê-la por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Nós, ó Deus, mais uma vez, rogamos ao Senhor a iluminação e a capacitação do Teu Espírito para que a Tua igreja, o Teu povo, continue diariamente conhecendo o Teu querer e a Tua vontade, examinando as Tuas leis, Teus mandamentos, Teus decretos, para que o nosso viver seja moldado e respaldado pela Tua palavra. Pai, nós Te agradecemos pela vida de cada irmão, cada lar que faz parte desta igreja, que o Senhor, ó Deus, continue guardando, protegendo, renovando e santificando Teus servos dia a dia, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho, no nome de quem nós oramos. Amém. Então, o culto religioso e o domingo. Já falamos até o último estudo bastante da importância desta organização do culto, da nossa participação, do que Deus estabeleceu tanto para as nossas ações e o quanto Ele também requer um sentimento envolvendo essas ações. Nós cultuamos ao Senhor
observando o que Ele determinou na sua palavra, mas fazemos isso com disposição, fazemos isso com amor. Nós desejamos a casa, a presença, o culto e o Senhor Deus, que é Senhor da casa e do culto. Portanto, é muito claro que nós devemos cultuar ao Senhor, conforme Ele estabeleceu na sua palavra. Devemos almejar, sim, o culto presencial, a assembleia solene, a reunião do povo de Deus com o objetivo de adorar e bendizer ao Senhor. Porém, nós não podemos contaminar este culto nos envolvendo ou nos ajuntando com seitas, falsas igrejas e as suas celebrações ecumênicas que violam o princípio bíblico de culto estabelecido pelo Senhor. E este mesmo Senhor que ordenou e estabeleceu o culto, também estabeleceu um dia entre 7 para que nós possamos nos dedicar ao descanso e ao culto. O Senhor normatizou 6 dias para trabalharmos e, através da sua palavra, Ele normatiza a conduta do crente em todos os lugares onde ele está, onde ele se encontra, quer no seu aconchego do lar, quer no seu local onde mora, quer no trabalho, ou em alguma escola, alguma faculdade, ou nos seus momentos de lazer. O Senhor estabeleceu toda a conduta do crente para os 6 dias da semana e estabeleceu o culto e um dia específico para que o povo do Senhor, então, descanse de todas as suas obras, de todas as suas fadigas, reúna-se como povo do Senhor e cultue e adore ao Senhor. E eu quero, então, a partir de agora, nós vamos tratar deste dia reservado ao culto ao Senhor. E eu quero ler com os amados a Confissão de Fé, no capítulo 21, no seu parágrafo de número 7, onde nós aprendemos que Deus separou um dia. E diz assim: como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os tempos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, descanso, santificado por Ele. Agora a segunda parte aí. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. Desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, o que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Então, a confissão de fé também, ela trata deste dia específico, que no Antigo Testamento era o sábado, que significa descanso, e no Novo Testamento passou a ser o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, que tem também este aspecto, descanso físico, o renovar das forças, tanto física quanto espiritual também. Então, a síntese desse parágrafo que nós acabamos de ler é a seguinte: o dia de Deus pertence a Deus. É um dia onde nós preparamos a nossa mente, preparamos o nosso coração, e nós então nos voltamos completamente ao Senhor, com a leitura das Escrituras, com as nossas orações, com o culto, com os cânticos, com visitação, com o ajuntamento do povo solene. É um dia onde as nossas obras são totalmente diferentes das obras que nós realizamos nos demais dias da semana, nos 6 dias da semana. Então, este dia deve ser consagrado ao Senhor nosso Deus. E certamente isso nos fará muito bem, renovando as nossas forças físicas e espirituais também. O sábado cristão é o primeiro dia da semana. Então, no Novo Testamento, nós não estamos falando mais do sábado, do último dia, do 7º dia. Nós estamos falando do primeiro dia da semana. Nós estamos falando do domingo. Então,
nós temos este preceito oriundo da igreja primitiva, que observou o primeiro dia da semana, que observou o domingo, e o qual tem sido observado até hoje, e assim o será até que Cristo volte. Não há nenhum outro motivo para estabelecermos um outro dia, a não ser o que já foi estabelecido pela igreja primitiva e tem sido cumprido ao longo desses anos. Bom, então, nós não devemos, mesmo nós guardando um dia entre os 7, não devemos nos esquecer dos outros 6 dias, porque os outros 6 dias também, eles são dias em que nós consagramos a nossa vida ao Senhor, onde, através do nosso trabalho, nós também buscamos a glória de Deus. Os demais 6 dias da semana, com todas as nossas atividades que envolvem o trabalho, podendo envolver recreação, férias, estudo, quem sabe seu ou dos seus filhos, todos esses dias e todas as atividades que ocupam o nosso tempo nesse dia, também devem promover a glória de Deus, devem ser para que o nome do Senhor seja exaltado, para que a sua palavra seja proclamada. Então, nós temos um dia de assembleia solene, onde nós reunimos para cultuar ao Senhor, com uma ordem litúrgica estabelecida. Nesse dia também, outras atividades devem ocupar o nosso tempo, como visitação ou a pessoas doentes ou não, visitação de confraternização, visitação para instrução, para acompanhar as pessoas. Então, o que difere é que domingo nós temos uma assembleia solene convocada e nós fazemos obras que são voltadas para o descanso físico e para estas expressões espirituais. Os demais dias da semana, nós também buscamos a glória do Senhor, porém envolvido com as nossas atividades seculares. O mandamento, então, provém de onde? Da Escritura. Há pouco lemos Deuteronômio capítulo 5, do versículo 12 até o versículo de número 15. E eu quero ler para você Êxodo capítulo 20, do versículo 8 até o versículo 11. E tanto Êxodo quanto Deuteronômio, em outras várias passagens da Escritura, em Êxodo e em Deuteronômio, em Êxodo o Senhor estabeleceu, Deuteronômio Moisés repetiu a lei já estabelecida. Os demais profetas, eles exortaram o povo quando o povo de Israel se tornou omisso e desobediente em guardar o sábado, ou por completo, ou guardando de maneira indevida, desobedecendo a Escritura. Mas nós temos em todo o Antigo Testamento este dia estabelecido como mandamento e sendo lembrado e exigido do povo do Senhor a guarda do mesmo. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 8, 11, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te, ele foi estabelecido lá na criação, quando Deus descansou de todas as suas obras e santificou este dia. Lembra-te para que você não esqueça do culto ao Senhor e do Senhor do culto, para que você também não esqueça do povo do Senhor, o qual você faz parte, e para que você lembre-se de descansar dos seus muitos trabalhos e se consagrar ao Senhor. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Esse dia é dele, é consagrado a ele, deve ser observado em serviços públicos e particulares de adoração a ele. Não farás nenhum trabalho, o mandamento tem esta ordem negativa, não trabalhe neste dia, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então há um mandamento muito claro, rígido, rigoroso, para que neste dia nenhuma obra devemos fazer.
a não ser as obras estabelecidas e prescritas pelo Senhor na sua palavra. Então, nós partimos de um mandamento dado por Deus para separar e santificar o dia de sábado em descanso do trabalho e em culto solene. Então, além de termos um dia estabelecido, nós temos estabelecido pelo Senhor aquilo que nós podemos e devemos fazer nesse dia. Primeiro, o negativo, não trabalhe. Este não é dia de trabalhar, é dia de descanso. O seu corpo precisa de ter as forças renovadas. Mandamento, a parte negativa, não trabalhe. A parte positiva, oferecer culto ao Senhor, obras espirituais ao Senhor nosso Deus. Bom, certamente o fato de Deus ter dado um mandamento exclusivo é porque Deus não deixou à mercê do homem fazer o que ele acha que é certo ou não nesse dia. Por isso, o Senhor estabeleceu o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, o que nós devemos e o que nós não devemos fazer nesse dia. Ele não deixou à mercê da nossa vontade administrarmos esse dia. Não se esqueça disso. Não é você quem estabelece o que será feito nesse dia. Certamente este mandamento é uma bênção para o homem, quer seja crente ou não. O Senhor contemplou toda a raça humana com um dia de descanso, um dia para renovar as suas forças, um dia para estar próximo, junto, convivendo com a família, dia de abraçar, dia de estar perto, de conversar. Então, mesmo as pessoas que não experimentaram a conversão, elas são abençoadas com esse dia de bênção, tendo um dia para ficar livre do trabalho. Então, é um mandamento de bênção para o homem crente ou não, bênçãos físicas quanto espirituais. Você renova as forças fisicamente e também renova as suas forças espiritualmente. Certamente Deus não precisa do nosso culto, como Ele não precisa de absolutamente nada. Ele é autossuficiente, Ele é Deus e autossuficiente. Apesar dele ter legislado sobre este dia e sobre o culto, ele não necessita dele, mas nós necessitamos. Foi um dia criado por Deus para nos abençoar, um dia criado pelo Senhor para que nós tivéssemos nesse mundo corrompido pelo pecado um tempo específico para nos dedicarmos a ouvirmos a voz do Senhor, a falarmos com Ele com mais tempo, com mais calma, a nos reunirmos com o povo do Senhor para cultuar. Certamente, um mandamento é para abençoar a raça humana e, de modo especial, o povo do Senhor. Portanto, temos um mandamento estabelecido pelo Senhor para que um dia, entre os 7, nós possamos santificá-lo ao Senhor. Temos observado ao longo dos anos que este dia tem sido ocupado por várias frentes de trabalho, trabalho que não tem necessidade, um trabalho hospitalar é necessário. Alguns tipos de trabalho, eles são sim necessários e não haveria nenhum empecilho em funcionar em termos de turno, em termos de escala ou de plantão. Outros são completamente desnecessários porque eles podem muito bem funcionar de segunda a sexta. Está aí uma grande oportunidade para nós revermos aquilo que nós temos feito nesse domingo. Se nós temos incentivado, por exemplo, o comércio a ficar aberto, se nós temos incentivado outras tantas coisas a abrirem neste dia de domingo, colocando e obrigando pessoas a trabalharem lá para nos servirem, quanto nós deveríamos usar deste mandamento como uma forma introdutória de anunciar a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a salvação do Senhor. Precisamos rever urgentemente as nossas muitas atividades neste dia do Senhor. Mas não somente, meus irmãos, o mandamento, nós temos também o desejo pelo sábado do Senhor. O povo do Senhor não observa esse dia
simplesmente porque nós temos uma legislação vigente, nós temos um mandamento, um decreto. O povo do Senhor, ele tem fome e sede do Senhor. O povo do Senhor, ele tem desejo de congregar, de estar junto com o povo do Senhor, de estar reunido em assembleia solene de culto. Não existe nenhum lugar no mundo e não existe nenhum ajuntamento no mundo que possa ser mais agradável ao cristão que o ajuntamento solene, que a reunião do povo do Senhor, a assembleia solene, o culto ao Senhor nosso Deus. Então, nós temos um mandamento do Senhor, mas o povo de Deus também tem desejo pelo sábado do Senhor, tem desejo em se reunir publicamente para adorar e bendizer e servir ao Senhor. Quero ler com vocês 3 versículos em Isaías 56, versículo 2, 4 e depois 6 e 7. Versículo 2: Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. É muito feliz aquele que busca o culto, busca guardar o dia do Senhor, como o Senhor estabeleceu na sua palavra. O crente faz isso com extrema alegria, com satisfação, com prazer. Versículo 4: Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Mesmo estando privados de formar família, os eunucos, quer de nascença, ou aqueles que se fizeram eunucos, ou aqueles que foram forçados a se tornarem eunucos, mesmo não tendo família para, por exemplo, fazer o culto doméstico, eles se alegravam no sábado do Senhor. A alegria deles, privada de algumas das bênçãos que o Senhor concedeu, como a formação de família, tomar filhos nos braços, educar os seus filhos no caminho do Senhor, reunir em família para um culto doméstico, eles tinham prazer em cultuar ao Senhor, em separar, mesmo que sozinhos, separar esse dia que o Senhor havia estabelecido, e nele eles se alegravam, eles se regozijavam. Versículos 6 e 7: Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O profeta aqui fala a respeito dos estrangeiros, daqueles que foram agregados ao povo do Senhor, mas que tão logo conheceram as leis do Senhor, eles amaram o Senhor e com muita alegria, dedicação e obediência, eles guardaram também o sábado do Senhor. Portanto, o desejo e a busca pelo sábado do Senhor nada mais é do que o desejo e a busca pelo Senhor do sábado. Nós nos alegramos no Senhor que criou o mandamento, e no Senhor que criou o mandamento, nós também temos prazer e amamos o mandamento, mas o nosso coração ele se volta com prioridade para o Senhor do sábado, para aquele que será adorado e servido no sábado. E os estrangeiros citados aqui por Isaías revelam o desejo em guardar com fidelidade o sábado do Senhor Deus. Então, o Senhor promete abençoar os estrangeiros que oram, em seu nome, e eles honram guardar o sábado do Senhor Deus. Portanto, este sábado, ele é desejado pelo crente, ele era desejado pelo povo do Senhor, pelos estrangeiros que verdadeiramente tinham o coração circuncidado. Mas falemos agora do primeiro dia da semana.
Já sabemos que o sábado foi um mandamento instituído pelo Senhor na sua palavra, um mandamento buscado pelo verdadeiro judeu convertido, circuncidado no coração, buscado, amado pelos estrangeiros. Era um dia de alegria, um dia de festa, um dia de regozijo. Mas o sábado, ele pertencia à antiga aliança, ao Antigo Testamento. Agora, nós, no Novo Testamento, nós falamos do primeiro dia da semana, nós falamos do domingo, que traz o espírito da lei do Antigo Testamento junto com ele, a mesma alegria, o mesmo desejo, a mesma obediência ao mandamento no Antigo Testamento, que era observado no sábado, acompanham o crente do Novo Testamento. Eles também amam o Senhor que é cultuado no domingo, eles amam o Senhor que estabeleceu um dia entre 7, eles se alegram, eles se regozijam neste primeiro dia da semana. Atos 20, versículo 7, nós observamos a igreja primitiva já guardando o primeiro dia da semana, o domingo, como dia de culto, de adoração, de celebração da ceia, de separar as ofertas para o trabalho missionário. Atos 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Era um momento em que eles estavam reunidos e ali houve a ministração da ceia, houve a proclamação da palavra, certamente orações, e é aquele momento em que o apóstolo Paulo, pelas mãos do apóstolo Paulo, Deus opera aquele milagre. Então, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles atestam que Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Você pode consultar Mateus capítulo 28, versículo 1, Marcos capítulo 16, versículo 2, Lucas 24, 1 e João 21, mostrando que neste primeiro dia da semana, o Senhor Jesus Cristo, ele irrompeu, ele ressurgiu, ele ressuscitou, vencendo a morte. A nova criação, ela surge desta ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, nós observamos uma organização da igreja primitiva para os dias vindouros, que havia de reunir-se no primeiro dia da semana para cultuar o Senhor, um dia próprio. A igreja primitiva foi zelosa com o primeiro dia da semana, manteve este dia, e a igreja pós-apostólica também preservou esse dia como nós temos preservado também. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei-o vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então, não era apenas a ajuntar uma porção de dinheiro. Os apóstolos, eles reservaram e validaram o primeiro dia da semana, o domingo, para adoração pública, que constava da leitura da palavra, da exposição da mesma e das orações. E esse dia, então, ele continuará até a volta de Cristo, não existindo nenhum motivo, nenhuma razão para alterar este dia. João, quando estava na ilha de Patmos, ele faz menção do dia que ele estava como o primeiro dia da semana. Apocalipse 1, versículo 9 a 11, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Naquele grande dia do Senhor, João foi tomado
em espírito e levado para que recebesse a visão do Apocalipse. O Senhor validando tanto o que João estava fazendo, também validando o dia, a ênfase que ele colocou no dia em que ele se encontrava em espírito, no dia do Senhor, o primeiro dia. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Portanto, assim as igrejas, como Paulo menciona lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2, que nós lemos, as igrejas deviam coletar as ofertas no primeiro dia da semana. Mas não podemos nos esquecer que a coleta das ofertas ou a entrega dos dízimos era considerado pelos apóstolos, e nós seguimos este mesmo ensinamento, era considerado um ato de adoração, e logo devia fazer parte do culto, e não apenas um ato de ajuntar dinheiro e colocar, reservar num devido lugar para atender os necessitados. Então, em 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2, Paulo está instruindo a igreja que no primeiro dia da semana, vocês, quando estão reunidos para a leitura, para a oração, reservem a coleta, façam a coleta, pois ela é um instrumento de adoração, como é o trazer o dízimo na casa do Senhor, depositar no gasofilaço. Isto é uma expressão pública de adoração em obediência ao mandamento do Senhor. Filipenses 4,18 diz assim: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quando os irmãos em Corinto levavam aquelas ofertas, eles faziam isso como um ato de serviço a Deus, como um ato de adoração. E isso foi recebido pelo apóstolo Paulo, como uma expressão de aroma suave e agradável, uma expressão de adoração dos crentes em Corinto ao Senhor Deus, uma oferta que beneficiou a obra missionária. Portanto, irmãos, nós temos o primeiro dia da semana registrado na Escritura pelos apóstolos como dia de culto, como dia de levar ofertas, como dia de celebrar ceia, de partir o pão, como dia de pregação da palavra. A igreja primitiva estava estruturando neste dia o culto que nós temos hoje. É lógico que naqueles dias eles não tinham a ordem litúrgica que nós temos hoje, mas eles já tinham esses pontos importantes do culto que nós temos hoje. Eles tinham a leitura, tinham a oração, tinha a ministração dos sacramentos, eles tinham o povo de Deus reunido no domingo, o primeiro dia da semana. Pois bem, o sábado cristão, hoje, o nosso sábado cristão, precisamos pensar em algumas coisas que são importantes. Primeiro, Deus começou a criação de todas as coisas no primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana criacional, terminando-a no sétimo dia. Gênesis 2:2. Então, não foi no sexto dia, às 18 horas, que o Senhor terminou. Então, é importante lembrarmos que Deus começou a colocar em prática, executar o seu plano de criar todas as coisas no primeiro dia e terminou no sétimo dia. Precisamos também lembrar que a recriação da nova humanidade aconteceu também no primeiro dia da semana. Como eu mencionei aqui, os 4 evangelhos, eles narram que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, quando o velho homem, sepultado com o Cordeiro de Deus, ressuscitou para uma nova vida na presente existência e na eternidade. Quando Cristo ressuscitou, ele estava ressuscitando com ele todos aqueles por quem ele morreu, e todos aqueles que morreram com ele foram ressuscitados no primeiro dia da semana. É importante lembrarmos,
Deus começou a criar todas as coisas no primeiro dia da semana. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, o dia da ressurreição de Cristo é considerado o do nascimento da igreja. Então, ou seja, a igreja, desde o seu início, comemorou o seu surgimento, a sua criação, a sua vitória com o Filho de Deus sobre a morte, o diabo e os poderes das trevas, no primeiro dia da semana, como os textos que nós lemos já de Atos capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. Então, nós temos uma igreja primitiva que guardava o sábado, ou descanso cristão, no primeiro dia da semana. E o dia do Senhor, para nós, crentes reformados, o primeiro dia da semana, ele não possui, preste atenção, em si mesmo, nenhuma sacralidade maior que a de outros dias, porque a igreja continua inserida no mundo como sal e luz. Então, nós não depositamos no dia algo de especial que não consta nos outros dias da semana. Por que isso? Porque na cosmovisão reformada, todos os dias são revestidos de importância. Tudo o que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, fazemos em todos os dias da semana, deve promover a glória de Deus. Mesmo que não estejamos reunidos em culto solene, mas as nossas atividades, das mais simples às mais complexas, dos nossos dias de férias, de entretenimento, aos nossos dias de trabalho, nós devemos viver de uma forma tal que as pessoas elas possam ver que nós temos um relacionamento com Cristo, que com o nosso trabalho nós primamos pela glória do Senhor, que tudo que envolve a nossa vida tem como objetivo a glória do Senhor nosso Deus. Como Paulo assim estabelece em 1 Coríntios 10, 31, quando ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, preste atenção, nós, como alguns idolatram um dia, nós não idolatramos o domingo. Nós entendemos que todos os dias são importantes para que a igreja e o Senhor cumpra, através da sua igreja, todo o propósito dele na terra. Então, nosso trabalho deve glorificar a Deus. Com o nosso trabalho, devemos adorar a Deus. Com tudo que nós fazemos, devemos glorificar e adorar o Senhor. A diferença é que neste domingo, nós nos reunimos como povo do Senhor. E aqui nós não estamos envolvidos com as obras do nosso trabalho. Nós não estamos envolvidos com atividades que são próprias e foram estabelecidas pelo Senhor Deus para os demais dias da semana. Fora isso, meus irmãos, toda a nossa vida deve glorificar o Senhor. Não somente isso, é importante que entendamos que os 6 dias da semana, tudo que envolve a nossa vida, ele tem uma conexão com o dia do Senhor, porque nós nos apresentamos no domingo em culto solene como uma expressão e trazendo ao Senhor tudo que envolve a nossa vida. O cristão, o crente, se ele é omisso no seu trabalho, se ele é preguiçoso, se ele não tem boa vontade de trabalhar, se nas demais atividades que envolvem o seu dia a dia, o seu relacionamento em casa, se a sua vida estudantil ela é relaxada em desobediência à palavra de Deus, não adianta você vir no domingo para a casa do Senhor e achar que o culto que você está oferecendo ali vai suplantar todos os seus erros propositais. Não vai. Então, há uma conexão
com tudo que nós fazemos de segunda a sábado e que nós fazemos no domingo. Há uma conexão com tudo que nós fazemos no domingo e tudo que nós fazemos em todos os demais dias da semana. Então, precisamos entender essa ligação existente entre a nossa vida de segunda a sábado e o nosso culto solene ao Senhor no domingo. Essas coisas estão intimamente interligadas. Nossa vida sempre deve ser uma expressão de culto ao Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor no mundo que pertence a Ele. Nós estamos servindo ao Senhor como sal e luz. Quando você vem para a casa do Senhor no domingo, você traz a Escritura Sagrada para que você a use aqui. Quando você vai para o trabalho, você não leva a Escritura Sagrada, você leva as suas ferramentas de trabalho, você leva a sua atenção, você vai oferecer o tempo para o qual você foi contratado, mas a sua conduta lá é um reflexo da sua conduta aqui na igreja. A sua conduta aqui na igreja é um reflexo da sua conduta no trabalho. Então, entenda essa junção importante que há. Pois bem, o dia de descanso, para finalizarmos, ele serve, primeiro, para ressocializar o povo de Deus, irmanando-os com servos, corporificando-os para melhor consagração coletiva. Meus irmãos, nós estamos envolvidos de segunda a sábado com um público que, na maioria, está corrompido pelo pecado. Nós não temos como limitar tudo que você ouve, todas as coisas que estão patentes aos nossos olhos. No mundo, nós estamos vendo e ouvindo praticamente 99% daquilo que o Senhor, através da sua palavra, diz é pecado. Vai intoxicando a nossa mente espiritualmente, vai contaminando os nossos olhos, o nosso coração. É um convite constante a pecar. Mas quando nós, então, nos reunimos no domingo, nós estamos não somente perto, ao lado, mas comungando com pessoas que têm a mesma fé, o mesmo Espírito, são filhos do mesmo Deus. Nós nos reunimos com o mesmo propósito. É uma renovação para a nossa alma, para o nosso coração. É um momento de desintoxicar a mente de todas aquelas coisas que nós recebemos durante toda a semana. Abro aspas aqui. É como se você saísse do inferno e entrasse no céu. Fecho aspas. Então, entenda, toda esta pressão das trevas que existe lá fora, pessoas desorientadas, palavrões, músicas horríveis, pessoas se vestidas quase nuas, drogados, viciados. Então, há todo um peso naquele clima. É lá que nós devemos estar. O Senhor nos colocou ali para influenciarmos como verdadeiros cristãos, mas isso traz um peso muito grande para nós. Quando nós estamos na igreja, por mais que recebamos aqui pessoas que ainda não experimentaram a conversão, é possível entrar uma pessoa desorientada dentro da igreja, mas o que predomina nesse auditório são crentes em Cristo. Então, aqui é o lugar que nós almejamos. Ficamos de segunda a sábado lá, domingo aqui. Então, por isso, a casa de Deus, ela causa uma palpitação forte em nós, um desejo mais ardente em nós. É momento de renovar, é momento de nós encontrarmos com o povo do Senhor. Nós oramos as mesmas coisas, cantamos o mesmo louvor, nós cultuamos o mesmo Deus, comungamos da mesma ceia. Isso é extremamente benéfico para nós. Como que é horrível nesse momento ver todos os bancos vazios. Vocês não estão aqui, mas como é bom, no domingo, ver todos vocês aqui, poder olhar, aproximar, conversar. Isso é bênção, isso nos renova de uma maneira que nós não conseguimos nem verbalizar. Além deste momento para ressocializar, também recuperar as energias gastas nas ocupações semanais. Então, o mercado de trabalho, ele traz uma pressão muito grande, é uma cobrança muito grande, uma exigência além do normal, e isso dá um desgaste emocional e físico muito grande.
Este é o momento de renovar. Este é o momento do Senhor renovar as nossas forças físicas, emocionais, psicológicas, espirituais. Isso acontece no culto que nós prestamos ao Senhor. E prestar culto coletivo e individual ao Senhor nosso Deus, proclamar a salvação, divulgar as Escrituras e cuidar da vida espiritual. Então, é para isso que o culto serve, o dia do Senhor serve. Nós nos reunimos às 9 horas, às 18 horas, poderíamos nos reunir mais vezes ou uma vez só, mas nós não fazemos esses exercícios espirituais somente aqui. É dia de você visitar pessoas que ainda não experimentaram a conversão, de visitar enfermos, quer crentes ou não, de visitar os seus irmãos em Cristo, independente se eles estão passando alguma dificuldade, algum problema, visitar para estreitar os laços cristãos, conversar, trocar experiência religiosa, orar um pelo outro. Esse dia é voltado para isso, para que você intensifique mais a evangelização, quer através de qualquer método, rede social, visitação, telefone, carta, e-mail, enfim, são vários os mecanismos que você pode compartilhar o Evangelho. Mas o dia do Senhor é exatamente para isso, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Na próxima quarta-feira, nós continuaremos falando a respeito deste dia do Senhor. Que você procure estudar a Escritura no que tange a este mandamento, procure estudar os símbolos de fé, confissão de fé, procure conhecer e procure ser mais zeloso com o dia do Senhor e o serviço que nós devemos oferecer ao Senhor nesse dia. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos orar, lembrando que hoje é aniversário da Arine, né? Nós temos toda uma movimentação aí, mas enfim, já daqui a pouco já vai dar 8 horas, né? Mas, brincadeiras à parte, nós vamos orar pela Arine também, agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida que Deus está concedendo à nossa irmã, né? Lembrando que mês de maio tem algumas outras pessoas fazendo aniversário. Vamos orar? Deus bendito, nós te louvamos, porque o Senhor nos proporciona cultuar ao Senhor com o teu povo. Graças ao Senhor, que estabeleceu como mandamento um dia exclusivo para o culto, para a adoração e para o nosso descanso. Louvado seja o teu nome, porque no teu eterno propósito e decreto, o Senhor pensou em absolutamente tudo de maneira perfeita, e nós te louvamos por isso. Renova as forças do teu povo, físicas e espirituais. Dá-nos sabedoria para guardarmos, ó Deus, corretamente este dia. Dá-nos, ó Deus, disposição para não praticarmos nesse dia aquilo que não é próprio para esse dia. Nós, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos capacite para que o domingo nós possamos, sim, guardá-lo com muita alegria, dedicação, amor, obediência, e reunidos em assembleia solene, cultuar ao Senhor de todo o nosso coração, força, alma e entendimento, tendo sempre prazer, alegria e amor verdadeiro para com o Senhor do culto e para com as ovelhas do Senhor. Em Cristo Jesus, teu Filho, nós te agradecemos também pela vida da Arine, mais um ano de vida concedida à nossa irmã. Te louvamos pela bênção de tê-la como nossa irmã em Cristo, membro, ó Deus, desta igreja e da igreja do Senhor Jesus, por toda a sua família, nós te agradecemos e rogamos concedê-la diariamente o viver para honrar e glorificar o teu nome. Em Cristo Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e até domingo, às 9 horas, com a Escola Bíblica Dominical presencial. O link será disponibilizado na sexta-feira, depois das 19 horas. Pedimos mais uma vez a sua cooperação no preenchimento da inscrição, com o nome certinho e tendo a certeza que você estará conosco, ou às 9 horas na EBD, ou às 18 horas no culto presencial. Grande abraço a todos e até domingo, se o Senhor assim nos permitir. Amém.